A Xiaomi apresentou no Brasil a sua linha renovada de ecossistema para 2020. Desembarcaram por aqui a Mi Band 5, a Mi Band 4C, a Mi TV Stick, fones, roteadores e sensores. A gente conversou com Luciano Barbosa, head da operação Xiaomi no Brasil, que falou um pouco mais sobre esses produtos e também explicou por que smartphones tops de linha, como a linha Mi 10 e Poco F2 Pro, não desembarcam por aqui. Quer saber mais? Confere a entrevista completa a seguir. Tudo celular aqui com Luciano Barbosa, head da operação Xiaomi no Brasil. Hoje um anúncio de ecossistema, mas que também teve celular. E hoje a ideia é a gente bater um papo aqui sobre esses lançamentos. A Mi Band 5 chegou, Mi TV Stick chegou e tem muita novidade aí. Luciano, prazer falar contigo mais uma vez nessa empreitada caseira. Opa, maravilha. Prazer é todo nosso, né, Tchê? Luciano, hoje a Xiaomi completa, né, depois desse segundo trimestre de lançamento. Então a gente teve lá atrás a linha Redmi Note, agora chega o Redmi 9 e um lançamento hoje focado em ecossistemas, né? E a gente tem como primeiras novidades Mi Band 5, que é para Mi Smart Band 5 e também a Mi Exato. Stick TV. Queria que você falasse um pouquinho desses lançamentos no Brasil. Eles chegam com um gap cada vez menor, né, em relação ao lançamento internacional. Isso aí, Dante. Estão chegando aí praticamente 2 semanas depois do lançamento global, né? Falando da Mi Smart Band 5. É uma pulseira bastante aguardada, na verdade, pelo público brasileiro. A pulseira que traz inovações, agora uma tela maior, tela AMOLED, com novos recursos, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, de reclusão social. Ela possui já novos 5 modalidades de exercício para se fazer diretamente dentro de casa. Então tem umas modalidades bem interessantes, traz agora também o controle do ciclo menstrual feminino, traz mais de 100 watch faces para a seleção, traz também carregamento magnético, você não precisa destacar mais a pulseira para recarregar. Então são várias melhorias que o produto traz, ficou bem atraente, bem bonito, diversas opções de pulseira, e tudo, de cores de pulseira e tudo mais. Ou seja, essa Mi Smart Band 5. Mas a gente trouxe hoje também a Mi Smart Band 4C, mais focada no custo-benefícios, agora com recarregamento direto na porta USB, seja no carregador ou do notebook, de maneira muito simples, sem necessidade de adaptador. Também uma tela maior, diversas watch faces, é muita coisa legal. E, conforme você bem colocou, tivemos também o lançamento do Mi TV Stick, um dispositivo basicamente do tamanho de um pendrive, você consegue plugar na sua televisão, transformá-la em smart de uma maneira muito simples, muito fluida, realmente é muito rápido, tudo muito funcional. E o legal dela também é que tem, através do controle remoto, você tem o Google Assistant diretamente nele. Você consegue não apenas pesquisar vídeos e áudios dentro dos aplicativos que já vêm instalados ou que você eventualmente instale depois, mas você consegue utilizar o Google Assistant para controlar uma lâmpada, controlar uma câmera ou outros dispositivos inteligentes na sua casa, diretamente pelo controle da Mi TV Stick. Então, acredito que esses são alguns dos lançamentos, né? Depois a gente pode falar pautadamente de cada um deles. Perfeito. Vamos começar então pelo mais surpreendente deles, que era o que acho que não estava pensado quando vocês mandaram um convite. A gente não imaginava aqui, que era a Mi Band 4C, né? Ela tem um design diferente. Queria que você explicasse. Ela não é uma variante da Mi Band 4 do ano passado, ela é um modelo com outro foco, é isso? Exatamente. Ela é um novo modelo. Apesar de ter o número 4 na frente, ela não é uma variante da Smart Band 4, mas Smart Band 4C. Um outro formato, com uma tela maior, um visual bem agradável. Também dura 14 dias de bateria, tem monitor de frequência cardíaca, é a prova d'água, assim como as outras anteriores, e ela traz como principal mote a questão do recarregamento. Você simplesmente destaca uma das pulseiras, uma das laterais, e você pode plugar diretamente na USB, seja no carregador de smartphone ou seja na própria USB de um computador de notebook. Então ela traz essas melhorias focada mais no custo-benefício. Então é um outro produto. Temos a 4, a 4C e a Mi Smart Band 5. Legal. E voltando agora a Mi Band 5, quando a gente sempre acompanha, né, os rumores, porque é um produto muito pedido, não só pelos nossos internautas, como também pelos fãs da Xiaomi.
Então, toda vez que tem qualquer rumor sobre o Mi Band 5, é sempre um sucesso de audiência. A gente repara que as mudanças estéticas são bem menores, né? Elas estão baseadas ali na tela, na forma de recarregamento e na diminuição das bordas, mas ela tem grandes mudanças internas, né? A gente consegue detalhar isso? Consegue sim. Internamente, fazendo uso dos novos sensores de batimento cardíaco com melhor precisão, com maior precisão, né? Primeira coisa, nós temos a detecção automática de caminhadas e corridas. Então, às vezes você está usando ali o Home Band e esquece de startar o exercício diretamente nela. Ela já detecta automaticamente caminhadas e corridas. Então, é o primeiro diferencial. O segundo deles é a presença de outros modos de exercício que podemos fazer, inclusive, dentro de casa, nesse momento que a gente está, como remo, spinning, yoga, esteira e outros exercícios, e pular corda, né? Exatamente esse ciclo. Que você consegue fazer dentro de casa, ou seja, não é só para utilizar outdoor. Claro que é mais interessante fazer exercício fora de casa. Mas diante desse momento, ela já traz essas melhorias no software. Ela traz também um índice que analisa os batimentos cardíacos seu durante suas 24 horas diárias. Ou seja, você pode olhar lá e ver que está com batimento cardíaco 80, 90, 120. Basicamente, você vai ter só uma referência e não tem muito o que se traduzir desses dados. Mas na Smart Band 5, ela já traz um índice e traduz o resultado do seu comportamento dos batimentos cardíacos durante o dia inteiro, o dia que eu falo, as 24 horas de fato, né? Inclusive quando está dormindo, e ele te dá uma nota e um incentivo a se exercitar mais e, consequentemente, elevar esse índice para que você tenha uma melhor saúde. E também, dentro do software da Mi Smart Band 5, a gente tem agora o controle do ciclo menstrual para mulheres. Novo recurso também, exclusivo da Mi Smart Band 5, que vem aí para atingir em cheio o público feminino desse produto, que é tão grande também. O feminino é apaixonado aí na Mi Smart Band, e agora chega o modelo 5 com funções exclusivas. E mantém, né? A prova d'água, e mantém todas as outras características que a Mi Band já é conhecida. E deixa eu fazer uma pergunta que é uma que todos os fãs ficam se perguntando, porque ouvem na versão chinesa e querem saber na global. Por que não, normalmente a versão global não conta com NFC e alguns recursos que tem apenas na versão chinesa? Qual que é a dificuldade do sistema de pagamentos? É uma questão do sistema de pagamentos fora da China ou é uma questão de estratégia de mercado de não liberar o recurso mesmo? Bom, eu não tenho propriedade exata sobre esse projeto para opinar tão a fundo. Mas o que eu enxergo de outros projetos, e eu imagino que isso aconteça também para a Mi Smart Band 5, geralmente novas funções são lançadas para produtos chineses, são utilizados, pegados vários feedbacks, né, e melhorado tudo mais. Somente então, depois de um tempo, esses recursos são lançados na versão global. Então, eu acredito que este, como um recurso inovador e a sistemática de pagamento na China, né, ela é diferente da daqui, apesar de que, no último ano, o Brasil, digamos assim, que evoluiu bastante no sistema de pagamento, né? Mas, dando um exemplo, desde 2017, 2018, eu fui para a China, acho que em 2017, no final de 2017. Já o pagamento era completamente. Eu cheguei lá, peguei um cartão só com NFC e já estava tudo. Isso há mais em 3 anos. Isso já foi tudo resolvido, tanto metrô, ônibus, pagamento em 7-Eleven, em qualquer outro estabelecimento, tudo via NFC já há mais de 3 anos atrás. Então, como lá está uma outra realidade, eu entendo que é interessante esse recurso ser primeiro testado lá, para depois ser validado e testado em outras regiões do mundo, não só aqui no Brasil. Perfeito. Vamos falar agora de Mi TV Stick, porque talvez seja um dos que também mais foram aguardados nesse momento, porque a Xiaomi já tinha a Mi Smart Box, né, que fazia mais ou menos a mesma função, e agora isso ficou ainda mais portátil. Queria então que você apresentasse para a gente o produto e explicasse até a diferença em relação à Mi Box. Legal. O Mi TV Stick, acho que você bem exemplificou, ele ficou ainda mais portátil, né? Basicamente, ele é
é o tamanho da metade do controle remoto da própria Mi TV Stick. Então, é um donglezinho muito pequeno, você conecta diretamente no HDMI da sua TV, ele já vem com um cabo USB que, se sua TV tiver uma alimentação USB ou uma porta USB na traseira, você pode ligar, mas o produto já acompanha também um carregador. Você pode plugar na tomada e garantir que, se a sua TV eventualmente não tiver USB, ele já vem com o kit completo. Você não precisa comprar nem um acessório para ele funcionar corretamente. E o que acontece? A grande sacada do Mi TV Stick, além da portabilidade, claro, ele vem com o Android TV 9.0, com diversos dispositivos do streaming já instalados, tanto de streaming quanto de vídeo e de áudio, de maneira geral, já pré-instalado. Você, de uma maneira muito simples, consegue instalar pelo controle. Basicamente plugou na TV, conectou no Wi-Fi, logou na sua conta. É isso que você precisa fazer, ele já está lá com as suas preferências, né? E algumas das sacadas dele é a seguinte. Primeiro, você pode consumir conteúdo sem estar próximo do celular. Às vezes você quer relaxar, momentos de entretenimento e tudo mais, você ficar ali jogando o cast do celular para a TV, legal, funciona bem, porém o smartphone vai estar na sua mão, as notificações vão estar chegando ali e você acaba distraindo o seu foco. Eu já consumo conteúdo na Box TV também, já sem smartphone há um bom tempo. O que eu faço? Põe o smartphone no cantinho dele ali e consumo conteúdo somente com controle remoto. E o Mi TV Stick, ele permite isso. É a primeira questão. Você está ali no entretenimento, somente no entretenimento. Ou assistindo um vídeo de conteúdo, aprendendo, estudando e tudo mais. Isso é uma outra sacada. Pode adicionar aplicativos e tudo mais. Ele também é compatível, já tem Bluetooth e você consegue colocar um home theater, consegue colocar uma outra caixa de som externo conectado diretamente nele. Lembrando que o controle também é Bluetooth, então não precisa apontar o controle exatamente para a TV para funcionar. Qualquer posição estando próximo, ele vai emitir aquele raio do Bluetooth e você não precisa ficar apontando diretamente para a TV. Isso são algumas outras sacadas que o Mi TV Stick possui. E, conforme eu dei só uma introduzida minutos atrás, ele também vem diretamente com a tecla do Google Assistant, mas vem também com a tecla diretamente do Prime Video e da Netflix. Então, diretamente no controle, claro, você pode instalar, já vem pré-instalado, mas você pode instalar outros serviços também. Mas se você quiser acessar o Netflix, por exemplo, é só clicar diretamente no controle, ele já abre. Tem mais essa facilidade e agilidade. Já o Google Assistant, aí o universo começa a crescer um pouco mais. Você tiver uma lâmpada, uma fita de LED compatível, você pode configurar minhas luzes para zoom. Automaticamente ele já faz a configuração ou iniciar modo cinema. Você cria suas próprias rotinas, né, claro, e você consegue controlar diretamente pelo controle. Então, pelo controle da TV, você consegue controlar outros dispositivos. É bem legal, um aparelho muito fluido. Eu até costumo comentar que a experiência de se ter uma simples Smart TV e um TV Stick é completamente diferente. Entendeu? É um aparelho fluido, com processamento, com memória RAM, com armazenamento interno, que é muito mais rápido, versus uma TV que tem toda a projeção, processamento. A experiência ela é muito fluida utilizando o TV Stick. Perfeito, muito bom. E a gente também teve mais lançamentos, a gente está falando aqui só de alguns principais, mas a gente teve um novo fone de ouvido e também aparelho de conectividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Começando pelo fone? Vamos sim. A gente teve também, então, o lançamento do nosso fone na versão 2, né? O Mi True Wireless Earphone 2 Basic. O nome, para quem conseguir falar, já... Por isso que eu deixei para você apresentar o fone. Exatamente. Bom, é um fone que veio, é uma segunda versão. Ele já vem no visual bem agradável, fone branco, tem uma saída. Infelizmente, não estou com ele aqui porque acabou o lançamento, já foi as amostras para todo mundo. Né? E basicamente um fone branco já vem diversas melhorias, tanto no hardware quanto no software. E se falando de hardware, primeiro é o design. É um aparelho bem confortável mesmo para os ouvidos, fica por lá de fora, branquinho, bem bonito. Ele possui, os dois fones juntos, uma durabilidade de bateria de 5 horas e eu devolvendo ele ao estojo, que também tem uma bateria interna, me provê até 20 horas de ininterrupta sem precisar recarregar o estojo. O estojo também bem atraente e tudo mais. Mas o que acontece? A grande diferença dele está no software. Primeiro, eu tenho melhorias de volume e graves.
Acho que isso é bem importante. Segundo, se eu estiver ouvindo uma música, assistindo um vídeo, qualquer conteúdo que seja, eu simplesmente tirei um dos lados, ou os dois, do ouvido, ele já pausa, e eu voltei, ele recomeça. Na verdade, ele recomeça, não, ele continua do ponto que ele pausou. Então, eu estou ouvindo uma música, eu tirei aqui, chegou alguém, eu tirei, ele faz uma pausa, eu conversei, voltei, ele continua. E tem uma melhoria grande, talvez a maior delas, na parte de microfones. Então, eu consigo fazer ligação com a qualidade excepcional. E outra coisa, utilizando somente um dos fones. Eu posso utilizar ou os dois, ou eu posso, por exemplo, estar numa reunião e fazer uma ligação usando só um lado, seja o direito ou seja o esquerdo. Ou seja, eu tenho microfone nos dois fones, capaz de trazer uma melhoria significativa na parte de ligação, parte de microfones. Então, basicamente, esse é a nossa versão 2 do nosso fone Basic, mas que podemos até renomear e tirar esse Basic do nome, porque ele está bem, bem completo mesmo. Falando ainda em fones, eu preciso fazer essa pergunta. Redmi AirDots S ou Redmi AirDots 2 estão no radar para chegar em algum momento? Que são os fones que a gente até classificou aqui como a nossa porta de entrada para esse mercado de True Wireless Sound. Né? Sim, sim, sim. Bom, no momento não. No momento que eu vou falar é do True Wireless Earbud 2 Base, que é esse que a gente acabou de falar aqui. Esse que é o que está chegando nesse momento. Os outros eu não posso confirmar até o momento, né? Perfeito. E a gente você tinha falado também. Pode falar, desculpa. Isso, gente. Vamos falar em conectividade, né? O Mi Router 4A Gigaversion e o Mi Smart Sensor 7.2. Acertei os nomes? Perfeito, exatamente. Bom, o roteador, conforme você acertou, é um roteador na parte de gigabits por segundo, de 1.2 gigabits por segundo. Ele possui 4 antenas e a capacidade de manter em conexão até 128 dispositivos simultâneos. Então, trata de um roteador com a capacidade profissional ou até industrial de manter acessos, né, conectado nele simultaneamente. Então, são 128 dispositivos. Dá para pôr até num aeroporto ou algo do gênero, porque a quantidade de conexões é altíssima. Mas a grande sacada dele, Dante, está na questão do software. Eu consigo configurar ele tanto a primeira vez através do aplicativo, quanto durante o dia a dia. Por exemplo, hoje, se você contrata uma internet na sua casa, geralmente você vai chamar um técnico, não no seu caso, que já conhece, mas a maioria dos usuários vai chamar um técnico para fazer a configuração e depois ele nem lembra, ele só sabe a rede e a senha, né? O que acontece? No nosso roteador, um simples usuário consegue fazer a configuração, primeiramente, e depois eu consigo configurar facilmente via aplicativo, por exemplo, uma rede visitante, limitar a quantidade de acesso dessa rede visitante, consigo colocar uma rede exclusiva para modo infantil, para evitar o consumo de conteúdo inapropriado para crianças. Então, tudo de uma maneira muito simples e descomplicada através do aplicativo. Então, esse é um grande diferencial desse roteador que a gente acabou de lançar hoje. E o sensor? Já o kit de sensores, aí a infinidade de aplicações. Primeiro, ele vem com um hub central com tecnologia Wi-Fi, Bluetooth e Mesh. Então, eu já consigo, com ele, por exemplo, configurar somente uma lâmpada que tem tecnologia Mesh, que custa, digamos aí, que até metade do preço de uma lâmpada Wi-Fi. Ou seja, eu consigo, através desse hub, configurar outros dispositivos bem mais em conta na minha rede, né, na minha casa. E esse kit de sensores, esse hub, ele já vem com 2 sensores de presença, 2 sensores de abertura, digamos, para porta, janela, armário e tudo mais, e um interruptor inteligente. E esse conjunto, aí você pode fazer o que tiver na frente. Né? Por exemplo, se eu passei em frente ao sensor e for de noite, ele acende a lâmpada. Se for durante o dia, ele não faz nenhuma ação. Se eu colocar todo o sensor da minha casa e eu não tiver movimento durante o dia, eu posso automaticamente ligar o aspirador de pó para limpar a minha casa de maneira inteligente. E aí as infinidades, além, obviamente, de funcionar todos os sensores como alarme, aí as possibilidades são infinitas. O céu aí é um infinito para se utilizar esse kit. Eu posso, se houver algum acionamento no sensor, eu posso ligar a câmera, essa câmera mandar a imagem para o meu smartphone junto com uma notificação. Dá para fazer
muita coisa. E esse, então, é o kit Smart Sensor 2 que a gente está lançando hoje. E, Luciano, dentro de todos esses dispositivos de ecossistema, apareceu um celular escondido que é o Redmi 9, né? Sim, apareceu o nosso Redmi 9 aí. Qual que é a ideia de posicionamento dele? Porque é um dispositivo mais de entrada, né? Um intermediário um pouquinho mais básico, mais focado, mas que não tem um preço de celular de entrada, né? Ele tem um valor ali de R$ 1.899 para compra à vista e R$ 2.099 na compra a prazo no site. Mas o que ele traz de diferencial para concorrer nessa categoria de entrada que está tão concorrida atualmente? Perfeito. O Redmi Note, ele chega, sim, na categoria de entrada, mas entregando mais. Então, fazendo uma analogia extremamente simples, é como se fosse um carro de entrada, onde a gente tem hoje diversas marcas com motor 1.0. Eu faria uma analogia que o Redmi 9 é 1.0 turbo. Apesar de ser 1.0, ele não entrega ali 60, 70 cavalos. Ele vai entregar ali 120 cavalos de resultado. Por quê? Porque é um aparelho que chega de entrada já com a bateria capaz de durar 2 dias, com 5.020 mAh. Chega também com um conjunto quádruplo de câmeras traseiras. Então já é diferente de todos os aparelhos que tem de entrada. O carregamento rápido, eu falei da bateria, mas o carregamento rápido dele é de 18 watts. Também turbo, perto do que se tem de entrada. As câmeras, né? Tem um ou outro com 3 câmeras, o nosso é com 4 câmeras. Ele também já traz uma tela de 6,53 polegadas Full HD Plus, então acho que já dá um outro nível também de experiência, se falando de tela. Não sei se eu falei câmera errado, mas é tela, obviamente. É uma tela de 6,53, me veio a cabeça, talvez eu tenha falado errado. E ele traz também um conjunto de configurações de 4 de RAM por 64, então já é um aparelho também que já vem com uma memória RAM expressiva para um aparelho de entrada, então é 4 por 64 essa configuração, e traz diversas melhorias no software turbo dele, né, na MIUI. Então tenho desde digitalização de documentos, que faz análise do documento, identifica possível sombra, se eu colocar o celular por cima e sai uma sombra no documento, ele já identifica isso, limpa, remove essa sombra e digitaliza o documento. Diversas funções dentro do menu câmera, obviamente, para utilizar as 4 câmeras, né? Tem o ultra grande angular, modo macro, modo profundidade para auxiliar em modo retrato, mais inteligência artificial nessas câmeras e as funções já conhecidas da MIUI. Consigo duplicar o aplicativo de maneira simples, consigo duplicar até o smartphone, né? Tem um modo empresarial, um modo pessoal, o novo modo bem-estar digital, e consegue controlar ele, informar quantas notificações você está recebendo por dia, quem está consumindo a sua atenção durante o dia, iniciar o modo de não perturbe inteligente durante a noite. Então ele identifica, obviamente você configura esse horário, claro, mas digamos que você tem o costume de dormir meia-noite e que eventualmente 15 para meia-noite ele já entra toda a tela em tom de cinza, já vai reduzindo, e ele pode também, pelo bem-estar digital, chegando 11h30, já inibir as notificações, e a que está consumindo conteúdo, por exemplo, chegando 11h40, ele coloca todo em tons de cinza, todo o conteúdo da tela, e depois te avisa sobre a hora de dormir, deixa esse modo não perturbe até às 7 horas da manhã, depois ele reativa automaticamente. Então, na verdade, são alguns recursos, só para falar de todos eles aqui, é realmente o turbo do aparelho, que faz com que a bateria de 5.020 dure realmente 2 dias, isso é importante, e que faz também com que eu consiga desenrolar vários assuntos do dia a dia dentro do software. Então, ele é um de entrada, mas que entrega mais do que outros aparelhos de entrada que a gente vinha trabalhando, inclusive existem outras marcas trabalhando. Esse é o posicionamento do nosso Redmi 9. Perfeito. Para finalizar, que eu sei que o tempo é um limitador hoje, você está atendendo uma série de veículos nesse dia de lançamento. Queria fazer uma última pergunta, que ela é uma reflexão. Xiaomi completou recentemente 1 ano de operação aqui no Brasil, sob seu comando, e metade desse tempo você conviveu com uma pandemia que deve ter alterado toda a dinâmica do negócio.
Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhou todos esses lançamentos, acho que todas as ações da Xiaomi, todo celular acompanhou, então a gente viu shoppings lotados, filas enormes, uma boa resposta do consumidor em todo momento, mas preços que começaram a elevar. E aí eu queria essa reflexão nesse sentido. Como está sendo administrar a marca Xiaomi, que é conhecida pelo custo-benefício, no momento que as condições externas não te permitem ter esse melhor preço para aplicar nos produtos, e como chegar num bom denominador para que todos saiam bem dessa operação? Perfeito. Bom, conforme você disse, a pandemia veio aí, mas ela veio para todo mundo também, né? Só que infelizmente a gente estava no primeiro ano ainda de operação e isso acaba impactando mais a gente que está novo no negócio. Mas de qualquer forma, pelo menos ela veio para todo mundo, a gente consegue ter mais uniformidade, né? Honestidade quando isso acontece. Hoje, um dos pontos é o dólar, mas e falando agora de final de julho de 2020, ele pelo menos estabilizou. Isso é importante. Porque quando a gente fez o lançamento em abril, o dólar estava em 5,80 e ninguém conseguia prever se ele ia para 6,30, se ele iria cair para 5, na faixa dos 4 de novo. Ali estava uma instabilidade muito grande. Esse é o pior cenário para se trabalhar, principalmente diante do lançamento, né? Agora que ele se estabilizou, a gente enxerga não apenas na Xiaomi, como também outras marcas, um descolar dos preços que vinham sendo praticados anteriormente. Você que é tecnologia, você já viu isso não apenas em marketing de smartphone, mas também em monitores, em notebooks, na área gamer. Os gamers estão desesperados aí porque houve uma alteração significativa na questão de preço de alguns componentes, né, e de dispositivos como um todo. Então, assim, existe sim um novo patamar de preço impactado diretamente pelo dólar, claro, mas a gente enxerga o seguinte, que o custo-benefício ele ainda é muito válido, porque a gente entrega benefício. Então, para quem conhece, para quem usa o aparelho, para quem não só smartphone, mas também outros produtos do nosso ecossistema, eles entregam valor. E a gente considera que caro é tudo aquilo que não atende à expectativa. Hoje você pode comprar uma bala por 5 centavos e ela ser cara, porque se ela não atender a sua expectativa, acabou sendo cara. Já por outro lado, se você conseguir entregar um produto com bom benefício e atender a expectativa, a gente entende como honesto. Só que o que a gente tem trabalhado, né, e é até um compromisso ao se trabalhar em qualquer país, é um compromisso com a Global de sempre trabalhar com margem mínima. Isso na verdade, é até uma fala do próprio CEO global da Xiaomi, que o máximo que qualquer companhia pode trabalhar são 5% de margem. Isso aí é público e mundial. Só que aqui no Brasil, a gente sofre desde a segurança do transporte, o seguro do transporte, que é super caro, a malha rodoviária nossa, infelizmente, ela pesa bastante, tanto no produto importado quanto no produto nacional. Então, tem vários pontos que acabam refletindo num aumento de preço. Porém, conforme era compromisso nosso do final do ano passado, o que a gente está fazendo? A gente está acelerando a chegada de produtos. Acabou de lançar globalmente, a gente está trazendo aqui 2 semanas depois, a gente já está lançando os produtos. E conseguindo gerar mais rápido. Isso faz com que eu consiga trabalhar um pouco mais essa questão de preço. Eu consigo ter estoques, não preciso estocar muita quantidade, desculpa. Eu tenho um estoque mais equilibrado, giro mais rápido e aí eu consigo ir controlando algumas variáveis. Então, hoje a gente está nesse estágio, né? Trazendo os estoques para giro mais rápido e para começar a refletir um pouco mais no preço dos aparelhos. Inclusive, teve lançamentos que a gente fez em alguns preços e eles caíram significativamente. A gente, claro, não vai depois chamar todo mundo e falar, sabe aquele preço que a gente lançou? Na verdade, ele caiu. Isso, obviamente, a gente não faz, mas o consumidor que acessa, ele acaba por identificar essas questões. Então, a questão de preço é algo no Brasil, né, que a gente tem diversos países dentro do mesmo país, né, cada estado é um país, é uma dinâmica desafiadora. Mas eu acredito o seguinte, que no longo prazo, isso está funcionando, isso vai funcionar ainda mais. Porque a gente está começando a trazer vários produtos que não tinham, o produto está chegando melhor posicionado e a tendência é que isso venha acontecer ainda mais tanto para o ecossistema quanto para smartphone.
Bom, falei bastante aí, acho que eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu bem, mas ele me deixou margem para uma última perguntinha aqui. E talvez Claro, essa questão de preço, ela tenha dificultado, por exemplo, a vinda da linha Mi 10 e do Poco F2? faz sentido, mas no outro patamar, no outro pilar, vamos colocar assim. O perfil de consumo, né, do brasileiro, ele mudou bastante devido a essa pandemia. Talvez isso tenha acontecido em outros países também, né, claro. E a gente percebeu uma redução do consumo, do interesse de consumo pelos flagships, onde esse público caiu para o intermediário premium, que no nosso caso, a Xiaomi é a linha Redmi Note, né? Percebeu que os interessados nos flagships foram para essa linha de intermediário premium, alguns intermediário premium foram para intermediário e alguns intermediários foram para de entrada, mas não estão querendo mais simplesmente é aparelho de entrada com 3.500, com 4.000 mAh de bateria. O pessoal já não está querendo mais isso. Mesmo de entrada, o pessoal está mais exigente, mas no flagship houve um interesse maior pelo intermediário. E isso também, obviamente, se a demanda é maior pelo intermediário, eu vou focar mais no intermediário. Mas, claro, se o preço reflete no de entrada, ele vai refletir mais ainda no flagship. Então, uma parte da sua colocação é um pilar e faz total sentido, e o outro é o próprio interesse e nova modalidade de consumo do próprio brasileiro, que veio somar esses dois pilares e, consequentemente, a gente optou por não trazer os dois modelos citados por vocês, o Mi 10 e o Poco F2. Luciano, obrigado pelas respostas, sempre bom falar contigo. Se você quiser deixar uma mensagem final para o público do Tudo Celular que acompanha os lançamentos da Xiaomi, está sempre louco para saber novidades, o espaço é seu. Legal, legal. Bom, o público do Tudo Celular já conhece bastante a Xiaomi, né? Acho que já sabe que é uma marca muito além de simplesmente somente smartphone e de pulseiras, tem uma infinidade de produtos, mas agora esse momento, acho que o nosso objetivo aqui é reforçar a quantidade de produtos que a gente tem, o aumento de linha, né? A gente está com mais de 350 produtos já, ou seja, a gente veio um ano atrás, na verdade 1 ano e 2 meses atrás que entrou oficialmente no país, a gente já está com mais de 350 produtos. O público aí do Tudo Celular, obviamente, já conhece grande parte deles, mas a gente convida vocês a entrar no nosso canal mi.com e conhecer um pouquinho mais, ver lá as características que cada um tem e acompanhar essa jornada que a gente está apenas iniciando, está só no comecinho ainda. Perfeito. Obrigado, Luciano. A gravação encerra aqui. Maravilha, obrigado, Dante. Abração aí, tudo de bom, viu?